Então, pessoal, citando as palavras do professor de História Luiz Santos, a qual disse que estudamos a história para esquecermos o passado, para não cometermos os mesmos erros. Levando isso, seguindo essa linha de pensamento, iremos falar do marco da nossa história, 31 de março, que é onde se deu o início uma das maiores cicatrizes da nossa história, também conhecida como ditadura militar, ou anos de chumbo. A data do dia 31 de março deixou muitas cicatrizes. Esse foi um evento que deveria ser apagado da nossa história, mas nós não podemos dizer que isso foi totalmente esquecido. Atualmente, vemos em televisões, jornais, que a ditadura anda camuflada, seja em falas, seja em posturas, e também, principalmente, em manifestações. Vemos isso em cartazes, pessoas pedindo e aclamando a volta do AI-5. Infelizmente, isso ainda acontece, mas o que podemos dizer que aconteceu na nossa história sem entender realmente os fatos do que levou isso a acontecer e o que aconteceu durante esse período? Então, o vídeo de hoje traz para vocês um pouco sobre a história do Brasil durante a ditadura militar. Para entendermos o que levou o Brasil a chegar até esse momento, a ditadura militar, precisamos ver alguns fatos históricos que estavam acontecendo antes. O mundo tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial e havia uma divisão no globo entre comunismo e o capitalismo, entre a União Socialista Soviética e os Estados Unidos. Esse período, o mundo estava vendo essa rixa entre eles, sem violência, sem armas, chamada Guerra Fria. E a preocupação dos países entre si era ter mais membros para essas duas divisões. O Brasil viu o comunismo com maus olhos, que seria o fim do país como ele era. E a preocupação era que o país se tornasse comunista. Então, nesse período, o Brasil tinha como presidente João Goulart, também conhecido como Jango, que tinha ideias bem nacionalistas que traziam para o brasileiro e para o mundo uma ideia de que o comunismo estava começando a se instalar através dele no Brasil. E isso tornou um fato preocupante no mundo e dentro do país mesmo. Onde as suas atitudes levaram muitos a acreditar que o Brasil se tornasse uma ditadura socialista. E isso se deu depois de um comício que foi realizado no Rio de Janeiro, onde o mesmo decretou a nacionalização de refinarias privadas de petróleo e desapropriação. O Leonardo Brizola, que era cunhado do Jango, defendeu nesse mesmo comício o fechamento, o fim do Congresso Nacional e que houvesse sua substituição por uma Assembleia Nacional Constituinte, que deveria ser composta somente por camponeses, operários, sargentos e oficiais nacionalistas. Atitudes como essa resultaram em fortes reações voltadas da alta sociedade, que era principalmente do setor militar e do alto clérigo da Igreja Católica. Devido a esses fatos históricos, todos os brasileiros na época temiam que o Brasil se tornasse uma nova Cuba, e essa foi a principal justificativa para o golpe, que ocorreu em 1964. Então pensamos em trazer alguém que vivenciou realmente a ditadura militar. E é um senhor de 73 anos, morador aqui de Paraupebas, e eu queria que vocês escutassem um pouco das palavras dele de como foi viver na ditadura militar. A ditadura militar, instalada em 31 de março de 1964, foi um período dos piores na história do Brasil. Os militares tomaram o poder pelas armas e implantaram um regime muito duro, muito cruel, que saiu em perseguição de todo mundo que se posicionava contra eles, ainda que fosse por palavras, música, peça de teatro, ou seja, só se podia se pronunciar, se expressar quem estivesse alinhado com os militares. Isso foi muito ruim porque levaram as pessoas a dedurarem umas às outras, não é? E até para ganhar alguma vantagem, e de repente pessoas inocentes, só porque pensavam numa linha diferente, que seria o marxismo, o socialismo, né? Essas pessoas eram sequestradas,
presas, não, torturadas, e muitas delas morreram, desapareceram, e até hoje, muitas delas, repito, não se sabe onde foram enterradas, que fim tiveram. O regime militar instalou um governo muito forte, foram quatro generais no poder, e eles mantiveram, vamos dizer assim, um pseudo-progresso para o país, para o Brasil, né? Fizeram algumas estradas, melhoraram alguns portos, alguma coisa, e isso aí seria o Brasil que eles achavam que devia servir para todos nós, né? Mas a liberdade é que foi realmente castrada, muitos jovens, né, morreram, outros tiveram que se exilar, principalmente os artistas, pessoal do teatro, pessoal da música, tipo Chico Buarque, Caetano Veloso, esse pessoal todo e muitos outros tiveram que ir embora do Brasil, né? No Maranhão, por exemplo, tivemos o Ferreira Goulart, que teve que ir para o país aqui da América Latina. O Gabeira também foi outro que foi exilado. E isto aí trouxe um clima de muita opressão para o país, né? A cultura, a educação, ficaram tudo controlada de maneira indireta, né, pelos Estados Unidos, pelo pensamento dos americanos, porque eles, né, o auge do capitalismo estava ali, né, em países da Inglaterra, países da Europa, mas muito mais nos Estados Unidos. E como era ainda a questão da Guerra Fria, né, eles temiam que os russos, os comunistas, acabassem tomando conta do país, né? Então foi um período muito ruim, mas nós existimos. Eu, por exemplo, participei de algum movimento clandestino, houve movimentos muito fortes, como o MR8, né? Houve a guerrilha do Araguaia, né? A Ação Popular, muitos outros movimentos organizados que chegaram até mesmo a pegarem armas, né? Mas, de qualquer forma, eram grupos pequenos e não fizeram como se dissesse, um terrorismo, não, longe disso. Era luta um tanto romântica, né? Um tanto romântica de guerrilheiro, romântica eu digo, porque não se pesava, não se via, não se pensava no futuro, né? A gente achava que uma ação assim destas até ia comover o país, né? Ia fazer com que as pessoas passassem a ficar do nosso lado. Mas a propaganda do governo era muito forte, havia um slogan dele muito interessante, era Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Então, isso era a imposição deles, né? Quer dizer, nós outros, né, não amávamos o país, né? No dizer deles, né? E a ditadura causou esse grande prejuízo ao país, em termos de liberdade, né? E perseguição às pessoas, muito sofrimento, muito lar destroçado. E um dos militares acharam por bem, saíram, né? Deixaram o país arrasado economicamente, não é? Sem uma identidade cultural, né? Digo assim, sem uma forte identidade cultural, porque os jovens, isso passou o quê? Muitos anos, né? Os jovens perderam assim o sentido da luta, o sentido de como enfrentar os caras que estavam no poder, e até se parece muito com hoje em dia, em que o jovem é manipulado, né? Eu digo jovem, né? É uma maneira de se dizer, né? A população toda está manipulada e é difícil a gente encontrar uma visão clara, né? Então foi isso. Em 85, né? Eles já estavam altamente desgastados, né? E entregaram o poder novamente para os civis. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Essa foi só uma fração da história realmente do que foi a ditadura militar. Se vocês quiserem um outro vídeo que a gente fale um pouco mais sobre a ditadura, alguns fatos que poucas pessoas conhecem, vocês deixem um like, comentem, se inscrevam no nosso canal. É muito importante saber que vocês estão gostando do que a gente está fazendo. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.